capítulo 1. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, tu és poderoso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Está tão bom esse culto, né, irmãos? Aleluia a Deus. Mesmo sendo um culto mais calmo, mas eu sinto uma atmosfera espiritual sobre esta igreja nessa noite, sobre algumas vidas que aí mesmo em silêncio estão, aleluia, se alimentando daquilo que o Espírito Santo tem feito nessa noite. Aleluia. Jó capítulo 1, quem achou diga amém. Versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero. Repita comigo: sincero. Sincero. Reto. Reto. Repita: reto. Reto. Repita: temente Temente a Deus a Deus. e que se desvia do mal. E que se desvia do mal. Feche os teus olhos. Eterno Deus, amado Pai, Senhor, nós já glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és presente nessa reunião. Tens falado conosco através dos louvores, ó Pai. Tem falado conosco através das orações e das palavras que aqui foram mencionadas, Senhor. Nessa noite nós te pedimos, Pai, fala conosco ainda mais, Senhor. Fale conosco, Pai. Mas não fale somente aquilo que nós viemos ouvir, Senhor. Tu tens liberdade para falar aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Esta igreja te pertence. Tu pagaste por esta igreja. Tu compraste este povo, Senhor. Esse povo se chama pelo teu nome, Senhor. Esse povo não está aqui reunido, Senhor, no meu nome. Esse povo aqui não está reunido no nome do pastor Alisson. Esse povo não está aqui reunido em nome de pessoa alguma aqui nessa noite. Esse povo está reunido, Senhor, no teu nome. Foi por você, foi pelo Senhor que eles estão aqui, meu Deus. Que eles estão aqui. Eles vieram ouvir a tua voz através do Espírito Santo. Então que nós venhamos diminuir e que o teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio para fazer a tua obra. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sente, aleluia. Se eu perguntasse para a igreja quem conhece a história de Jó, eu acredito que todo mundo conhece a história de Jó, não é verdade? Todos nós conhecemos o início e o fim de Jó. Eu poderia perguntar o que aconteceu com ele. Você vai dizer: Jó foi aquele homem que sofreu na pele, aleluia, tudo de ruim que um ser humano, quem sabe, pode sofrer. Mas é difícil nós entendermos os planos de Deus na vida do ser humano. A gente muitas das vezes procura respostas em perguntas que nós fizemos para Deus, e a bem da verdade, a verdade é que nós não teremos todas as respostas que nós perguntamos para Deus, porque pela ótica humana, até mesmo nós que somos seres limitados, até mesmo nós que somos seres, muitas das vezes, ruim, não merecemos passar o que Jó passou. E a coisa fica mais difícil de entender, de compreender, porque Jó, ele tinha todas as características de uma pessoa boa. Jó, ele juntou 3 características muito especiais. A Bíblia vai dizer que ele era sincero. A bem da verdade que, se nós procurarmos hoje, entre as pessoas que nos cercam, no meio da nossa família, e por que não dentro da nossa igreja, nós vamos encontrar muitas pessoas sinceras, mas nós vamos encontrar muitas pessoas que não são sinceras também. Mas uma coisa eu digo para você, tenho certeza que não vamos encontrar nenhuma pessoa sincera como foi Jó. Nem aqui nesta igreja, nem na nossa família, e nem igreja alguma. Então ser sincero é uma característica que hoje em dia até tem, mas não é muito, mas tem. E a Bíblia vai dizer que Jó era sincero.
ser sincero, muitas vezes a gente não é compreendido. Talvez por a nossa sinceridade, muitas vezes por ser franco, por ser sincero, muitas das vezes até temos poucos amigos, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Jó, ele era sincero, ele era sincero. Além de sincero, Jó era reto. O que é uma pessoa reta, pastor? É aquela pessoa que passa lá na rua e não tem ninguém que fale mal uma coisa sequer dele. É aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, ou seja, aquela pessoa que as pessoas passam por ele, pastor Alisson, e até tentam procurar alguma falha nele. Talvez a igreja vai me perguntar ou vai pensar, mas pastor, todo mundo é falho. Sim, todo mundo é falho. Mas tem falhas que nós temos, que talvez eu tenha que você não conhece. Como talvez você tenha falha que eu não conheço. E uma pessoa reta não quer dizer que ela não tenha falha, ela tem, mas talvez nós não conhecemos. É aquela pessoa que passa ali e você procura um erro nele, mas ele não tem. Ele até tem, mas nós não conseguimos identificar, porque ele é reto. Ele é uma pessoa, e para ser reto não precisa ser cristão. Para ser reto eu não preciso estar dentro de uma igreja. Para ser reto eu não preciso estar servindo a Deus. Porque ser reto é questão de caráter. E caráter a gente tem ou não tem. É verdade, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele era reto. E além de ser sincero e reto, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele juntava essas características tudo dentro dele. E ele ainda servia a Cristo, ele servia a Deus. Ele era temente a Deus. E desviava-se do mal, ou seja, ele era uma pessoa vigilante. Como disse o pastor aqui, nós precisamos ser vigilantes. Enfim, mesmo sendo esta pessoa que é, e tendo as características que ele tem, e teve, ele tinha, ele passou por essa luta que eu e você conhecemos. De um dia para outro, o homem que era o homem mais rico do Oriente, mas só que a Bíblia vai dizer para nós que não é só do Oriente, ele era o mais rico da terra. Se você estudar a biografia de Jó, a vida de Jó, você vai ver que Jó, na época dele, foi o homem mais rico do planeta. A Bíblia vai dizer que de uma hora para outra ele perde tudo. E fica um homem, quem sabe, o mais miserável, o mais pobre. Mas não contente de perder a sua riqueza, ele começou a perder a sua família. E de uma hora para outra, o homem que tinha uma grande família, a ponto, a Bíblia vai dizer que Jó, todos os dias, não era um dia sim, um dia não, todos os dias, pastor Alisson, Jó levantava de madrugada e oferecia a Deus sacrifício pelos seus filhos e pela sua família. Jó era aquele homem, ele deitava na sua cama e sabia que tinha um encontro marcado com Deus pela madrugada. E a Bíblia vai dizer que todos os dias ele oferecia um sacrifício a Deus em prol da sua casa, da sua família. Aleluia. E de uma hora para outra ele perde tudo. E ainda a gente acha que as coisas que estão ruins, mas tudo que está ruim pode piorar, não é verdade? A Bíblia vai dizer que o diabo, ainda não contente por fazer ele perder tudo isso, ainda começou a tocar na carne dele, Deus permitiu. Começou a tocar na saúde. O que eu quero dizer para você nesta noite? Deus ainda me colocou uma direção diferente nessa palavra, não sei onde vai dar. Aleluia. É difícil nós entendermos que uma pessoa com tantas qualidades passar por essas lutas, né, irmãos? Mas eu entendo que toda dor nos dá um destino, pastor. Tudo que nós vamos passar nesta vida, existe um porquê, existe. Aleluia.
Jó era um homem que orava a Deus toda hora, todos os minutos, todos os dias. Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele passasse por esse grande vale. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus, ele não vai impedir que as coisas, que todas as coisas, ou seja, Deus, ele não vai atender todas as coisas que nós pedimos a Ele. E Ele não vai impedir vir até nós todas as coisas que tem que vir. Vai ter momentos que nós vamos orar para Deus, para não acontecer, e vai acontecer. Mas Ele sempre vai nos dar uma direção, uma saída. Aleluia, Jesus. Deus, ele não vai evitar que as coisas aconteçam. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas ele vai nos ensinar a lidar com as coisas depois de acontecer. Aleluia. Enquanto nós acreditarmos que Deus, ele tem que fazer para nós tudo que nós pedimos, e tudo aquilo que nós oramos, ele tem que nos entregar, vai ter momento que ele não vai fazer o que nós pedimos a ele, não vai nos entregar o que nós estamos orando, e nós vamos nos frustrar por isso. Mas a partir do momento que nós, louvado seja Deus, entendemos que mesmo não tendo tudo o que pedimos, e mesmo acontecendo coisas conosco que nós não queríamos, mas entender que Deus, ele sempre vai nos ensinar a lidar com o que vai acontecendo, a gente vai ser abençoado. Aleluia. Talvez a gente olhe para alguma coisa, pastor, que está acontecendo na nossa vida e perguntamos, não era para acontecer, está errado. E quando a gente começa a se perguntar por que está acontecendo isso, perguntar para Deus e perguntar para nós, se a gente não tiver entendimento, nós nos frustramos, porque acreditamos que nós não somos merecedores de passar por determinadas situações. Mas se nós olharmos a Bíblia, Jó não teria por que passar por aquilo ali. Nós não somos melhores e não vamos ser do que Jó. Então, o que nós temos é que entender que Deus, se tiver que nós passarmos, nós vamos passar. Ele vai permitir que nós passamos por determinada situação, mas vai nos ensinar a lidar com essas determinadas situações. Aleluia, Deus. Porque não teria outro motivo de Deus permitir Jó passar por tudo aquilo, sendo ele reto, sincero, temente a Deus. Mas Deus ensinou Jó a lidar com aquele momento de dificuldade. Amém? Amém. Toda dor, ela nos dá um destino. Todo sofrimento, ela nos dá um destino. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém? Amém. E a dor, ela nos dá dois destinos: o sofrimento e o crescimento. Eu quero passar para você o que o Espírito Santo passou para mim agora, não faz muito. Aleluia. Então a dor que nós viemos passar, ou que nós viemos estar passando, ela nos dá alguns destinos. E um desses destinos é o sofrimento, porque toda dor traz sofrimento, mas também traz crescimento. O sofrimento é inevitável. O crescimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer, Aleluia, Deus. ou para ficar sofrendo. É, Jesus. A dor, toda dor, ela nos traz sofrimento, mas também ela nos ensina a crescer, porque é nas crises que muitas vezes nós crescemos. Oh, Senhor, aleluia, Deus. É muitas das vezes nós crescemos, aprendemos a lidar com determinadas situações a partir do momento que nós estamos passando por elas. É, Deus. Então eu quero dizer para você que a dor, ela é inevitável, o sofrimento, ele é opcional. Você pode usar essa dor que você está passando e transformar ela em crescimento para você. Amém? Amém. O problema não está no que está acontecendo conosco. O problema não está no que está acontecendo, quem sabe, com
noite. O problema está em você entender o porquê que você está passando e saber lidar com isso, irmão. É verdade. Saber que no meio do vale, Deus é capaz de nos dar a mão. Saber que no meio de uma porta que se fecha, Deus pode abrir outra muito melhor. Saber que no meio de uma vida espiritual fria, gelada, pode ser momento para que nós venhamos crescer espiritualmente na presença de Deus. Talvez a fase mais ruim da nossa vida, espiritualmente falando, é a fase que vai nos colocar mais próximo de Deus. Talvez a fase da minha vida, da tua vida, que nós não temos nem vontade de orar, nem vontade mais de vir cultuar a Deus. Se você quiser usar essa fase para você crescer, talvez essa fase faça você chegar mais perto de Deus. Aleluia. A maior dificuldade que nós temos é de compreender que no meio de uma crise, no meio de um problema, no meio de uma dor, no meio de uma luta, Deus sempre vai nos dar uma direção para nós passarmos. E passaremos pelo fogo e não nos queimaremos, não é o que diz a palavra? Passaremos pela água e as águas não vão nos afundar. Amém? Amém. Mas tem muitas das vezes que nós dizemos assim: mas eu não estou escutando mais a voz de Deus. Porque a luta é assim, a luta para alguns aproxima de Deus, mas para outros acaba distanciando. E muitas das vezes você vem na igreja, sai de casa dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus. E você volta para casa e diz: Deus não falou comigo. Porque muitas das vezes nós nos apegamos assim: Deus tem que usar alguém para vir falar comigo. Deus tem que usar o profeta, Deus tem que usar o irmão, a irmã, o pastor, o fulano, o beltrano. E esse alguém tem que vir. Nós moldamos o jeito, a maneira que Deus tem que falar conosco. Aí diz assim: eu vou no culto hoje, mas o pastor vai ter que vir aqui orar por mim, falar comigo, o fulano, o beltrano. Só que aí Deus usa alguém para vir aqui e ler uma palavra de introdução. Está falando com você, você não entendeu. É Deus usa alguém para vir verdade, cantar um louvor, está falando com você e você não entendeu. E aí você diz: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas eu vou te ensinar hoje 3 passos para te ouvir a voz de Deus muito simples. Olhe para mim. Ninguém consegue identificar uma voz se nós não tivermos comunhão com ela, irmãos. Ei, Jesus. A gente nunca vai conseguir identificar. O primeiro passo que você tem que entender é isso. A gente só consegue identificar uma voz que nós convivemos com ela todos os dias ou ouvimos ela diariamente. Não entendi, pastor. Vou te explicar. Feche os olhos. Queria que você fechasse os olhos. Imagine que você está... Isso é muito sério que eu estou falando isso aqui, irmão. Isso aqui não é meninice. Imagine que você está num parque. Amém? E esse parque tem uma multidão, muita gente, muitas crianças brincando, muitas pessoas. Imagine isso. Aleluia. Fica imaginando. E no meio dessa multidão, o teu filho, aleluia, te chama: mãe. Imagine isso. Amém? Você consegue identificar a voz do teu filho no meio da multidão? Sim ou não? Sim ou não? Olha para mim, abre os olhos. Quem é que consegue identificar a voz de um filho no meio de um monte de gente falando? É porque você convive com o teu filho e ouve a voz dele todos os dias. Deus é assim. Para você identificar a voz de Deus no meio de um monte de gente, você tem que ter uma vida com Ele, você tem que conversar com Ele, você tem que orar. Jesus, como é que nós vamos identificar a voz de Deus se nós não falamos com Ele? Como é que nós vamos identificar a voz de Deus no meio de um monte de voz se nós não gastamos tempo para orar? Você quer ouvir a voz de Deus? Tira nem que seja meia hora, 10 minutos, 5 minutos do teu dia para falar com Ele. E aí, conforme você vai falando, você vai começar a entender o que é a voz de Deus. Eu digo nesta noite uma coisa aqui. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nunca ouviram a voz de Deus. Pastor, e Deus fala com você. Deus fala. Ei, Ramastu Kebia, Anebia Subia Ramanaia. Deus fala. O maior problema de
uma geração, dessa nossa geração que tem pessoas que ouvem a voz do diabo e acreditam que estão ouvindo a voz de Deus, porque não tem vida no altar, não tem vida de oração, não tem vida de intimidade, e aí qualquer voz que ouve diz: Deus está falando, mas não é, porque a voz de um filho nós nunca vamos perdê-la, nós sempre vamos identificar, pastor Alisson, a voz do nosso filho no meio de 1000 crianças. Aleluia, Deus. Quando o teu filho, o meu filho nos chamar, nós vamos entender: é o meu filho que está chamando. A voz de Deus teria que ser assim. Se nós tivéssemos intimidade, relacionamento com Deus, se todos os dias nós conversássemos com Ele, nós identificaríamos a voz dele quando Ele está falando conosco. Mas por não ter esta vida de oração, nós viemos na igreja e Deus está falando: Alisson, Ari, Sibeli, e você é mais uma voz no meio de um monte de gente cantando aí, orando, chorando, mas muitas das vezes Deus está falando com você. Jesus. Então uma das coisas que nós temos que entender, meu irmão, é identificar a voz de Deus. E para nós identificarmos a voz de Deus, aleluia, nós temos que criar um ambiente de oração. Porque quando nós estamos orando, nós estamos falando com Ele. Quando nós estamos orando, nós estamos falando diretamente com Ele. Aleluia, meu Deus. A segunda coisa que nós temos que entender é que Deus nunca vai falar nada se não estiver aqui. Aleluia, Deus. Toda voz que você ouvir, todo homem, toda mulher que Deus levantar para falar com você, escute isso, isso é um ensinamento. Se não estiver aqui, rejeite, porque não é de Deus. A Bíblia vai falar que Deus é Deus. E ai daquele que acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa desta palavra. Meu Deus, aleluia. Então, se alguém vir uma hora te entregar uma profecia, falar alguma coisa, se não tiver base bíblica, fique com o pé atrás. Porque a palavra ela nos induz. Nós até não podemos questionar o vaso, mas podemos colocar em prova a palavra. É incrível. Deus, ele é um Lorde mesmo. Deus é um ser muito bom, muito misericordioso. Porque ele vai dizer assim: não contesta o profeta, contesta a palavra. Se é eu digo, tem que contestar o profeta, não a palavra. Mas ele diz: não, a Bíblia diz ao contrário. Não coloque em dúvida o profeta, mas coloque em questionamento a palavra. Se não estiver aqui, não é de Deus. Mas pastor, e o profeta eu não posso questionar? Não, mas você pode usar alguns critérios para identificar ele. A Bíblia diz que a árvore boa não produz fruto ruim. A Bíblia diz que a árvore boa não produz fruto ruim. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Aleluia. Você quer identificar a voz de Deus? Crie um relacionamento com Ele. Aleluia, Você vai Deus. ouvir e entender a voz de Deus no meio de uma multidão. Se alguém um dia vir falar para você alguma coisa, procure base bíblica. E se você não entender, você pode chamar ele e dizer: irmão, irmã, me explica melhor, porque eu não entendi. Porque eu já entreguei algumas coisas de Deus para as pessoas, e elas me chamaram e disseram: pastor, eu não entendi isso. Eu falei: então é isso, isso e isso. Essa coisa de sair entregando coisa para um, para outro, aí sem ter base bíblica, questione, irmão. Questione, irmão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E a terceira coisa que você vai ter que entender, que tudo aquilo que Deus falar com você, ou usar alguém para falar com você, peça prova e confirmação para outra pessoa. Porque são coisas que nós temos que fazer, pastor, para nós não ter dúvida e não fazer coisas erradas, irmão Ari. Porque se Deus falar alguma coisa no seu coração, o Senhor ora aí para Ele e diz: Senhor, confirme por outra pessoa para me ter certeza que isso é realmente.
Pastor, isso é errado? Não é. A Bíblia vai dizer que quando Deus manda um anjo falar com Gideão, a Bíblia diz que o anjo se apresenta como um anjo enviado do céu para ele. A Bíblia vai dizer que Gideão está lá no lagar, malhando trigo. O anjo se aproxima dele e diz: eu te salvo, varão valoroso. Gideão olha para aquele homem e aquele anjo, olha para o anjo se apresenta como um ser divino, vindo da parte de Deus. Chamou Gideão para que viesse a resgatar o povo. E Gideão, a princípio, ele não entende. Gideão, ele dá umas desculpas que nós costumamos a dar. Eu sou o melhor da minha casa, eu não tenho condições, eu não tenho sabedoria, eu não tenho. O anjo nem deu bola para isso. Não é que nós fazemos isso, pastor? Eu não posso fazer isso porque eu não sei, eu não tenho condições de fazer isso, irmão. Mas Deus, quando Ele chama alguém, Ele capacita. Ô, glória, aleluia. Irmão, deixa eu dizer algo para você antes de completar o raciocínio. Não perca tempo querendo dar desculpa para Deus para não fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. Eu não vou fazer porque eu sou o menor da minha casa, eu não tenho condições, eu sou o mais pobre, eu sou isso. Se Deus te chamou, Ele se responsabiliza para fazer. Aleluia. Gideão olha para o anjo e diz: bom, se é Deus mesmo, eu vou te pedir uma prova. Maravilha, Deus. Vou colocar esse novelo de lã em cima da pinha aqui, da penha, do toco, ou seja, enfim, da pedra. Vou colocar aqui no outro dia. Eu quero que tudo ao redor esteja molhado, mas ali em cima esteja seco. No outro dia choveu ou caiu o orvalho do céu, não sei, sereno. A Bíblia vai dizer que no outro dia todo o irmão Fabrício estava molhado ali, mas ali em cima estava seco. O novelo de lã estava sequinho. Só que Gideão ainda disse: mas eu não posso fazer coisa na minha cabeça. Quando vê, isso aí foi uma casualidade. Agora eu vou fazer o inverso. Só quero que molhe aqui em cima. Aqui em cima eu quero que esteja molhado. A lã tem que estar molhada e todo o redor esteja seco. No outro dia a mesma coisa. Porque Deus permite nós tirarmos prova para nós não errarmos. Amém, igreja? Amém. Então nós temos que identificar a voz de Deus. Esses são os passos que nós temos que entender para compreender e para identificar a voz de Deus. Jó passou por um momento de dificuldade, mas todos nós sabemos, escute só, já vou encerrar, que o final de Jó foi melhor do que o início. Deus, A Bíblia vai dizer que Deus deu em dobro tudo que ele perdeu. Por que isso, pastor? Porque toda dor tem um destino. E nós aqui escolhemos a usar a dor, a luta que nós estamos passando, para nos vitimar, achar que nós somos as piores pessoas do mundo, que é só nós que passamos, que ninguém mais passa o que nós passamos, achar a pior das criaturas e começar a fazer perguntas para Deus, dizer: por que isso, por que aquilo, por que eu faço isso? Nós podemos usar isso como vítima e nos vitimar, achar que nós somos sempre as piores pessoas, os coitados, mas podemos usar isso para crescer. Nós podemos usar um trabalho que nós perdemos para crescer. Aleluia. Nós podemos usar a saúde que está debilitada para crescer. Nós podemos usar o momento de fraqueza espiritual para crescer. É nós que escolhemos, irmão. Nós podemos crescer em meio às lutas. Porque se nós entendermos que luta, muitas das vezes, ela tem que nos aproximar de Deus, a gente vai entender que quanto mais próximo de Deus, melhor nós estamos, mais seguros. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que Jó ele perde tudo, mas ganha tudo em dobro. Se eu estou na luta hoje, eu tenho certeza que amanhã e depois esta luta vai ser bem menor do que a vitória que eu vou conquistar. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que entender que se você está passando por uma luta hoje, amanhã você terá motivos para testemunhar. Aleluia, o que Deus está fazendo e irá fazer na tua vida. Aleluia. Sabe por que Deus permitiu que Jó passou tudo isso? Para que eu e você viéssemos a entender que mesmo Jó passando tudo que passou e lá no final ele foi vencedor, nós também podemos estar passando ou podemos passar por dificuldade,
e o nosso final também será um final de vencedor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então a dor ela te dá destino, você pode escolher. Aleluia. O sofrimento vem, né, pastor? A gente sabe. A preocupação vem. Mas nós podemos mesmo assim tirar proveito dessa situação para o nosso bem espiritual, material, físico, enfim. Amém, igreja? Amém. Porque não teria outro motivo de Jó passar por tudo que passou. Se nós que estamos aqui hoje passássemos por isso, eu vou dizer, irmãos, aleluia, eu vou botar por mim mesmo, vou começar por mim. Talvez eu até teria motivo para passar, porque eu acredito que tanto eu como você, nenhum de nós que estamos aqui hoje, servimos a Deus hoje, no nosso tempo, como Jó serviu naquele tempo. Porque Jó servia a Deus com tudo, irmão Ari. Tudo que ele tinha não era dele, era de Deus. Tudo que ele era para Deus. Jó era temente, sincero, reto. Talvez nós que estamos aqui não temos todas essas qualidades. Talvez tenha alguns que pode ser sincero, pode não ser reto. Talvez pode ser reto, pode não ser temente a Deus. Porque ser reto não quer dizer que eu seja temente a Deus. Eu já expliquei, tem pessoas lá na rua que não servem a Deus e são retas. São pessoas sinceras. Ser sincero, ser reto, não quer dizer que eu seja ser obrigado a ser um cristão. Tem pessoas que não servem a Cristo e são